Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Perdidos na Itália. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica e eu e meu esposo estamos aqui na Itália atualmente para fazer o meu reconhecimento da minha cidadania italiana. Desculpa por estarmos um pouco sumida aqui do canal, faz algum tempinho que a gente já não posta mais vídeos, mas é porque a nossa rotina deu uma mudada, né? Então a gente até se adaptar, acabamos não gravando mais vídeos. Mas como prometido no vídeo anterior, vou contar hoje pra vocês um dos perrengues que a gente já passou aqui na Itália, tá? Quando a gente fala de imigrar para um novo país, tem muitas dificuldades, muitos desafios, muitas ansiedades, o que vai nos esperar, né? Então, como um bom planejador, eu pesquisei bastante antes de vir pra cá sobre o país, como é que funcionava a parte de aluguéis, como conseguir fazer a minha residência aqui no país certinho. Tinha pesquisado bastante, até que eu achei uma empresa que faz assessoria de cidadania, que eles trabalham com a parte de locação de quartos e casas para fazer essa parte de reconhecimento e também trabalham com a parte da assessoria completa para cidadania. No meu caso, como eu já sabia o processo, como fazer, já tinha todos os meus documentos preparados, eu optei somente pela parte de locação do quarto, né? Não precisaria contratar assessoria completa. Então eu entrei em contato com algumas assessorias, via disponibilidade de quando teria quarto disponível, ou uma casa, quais eram os valores. E nessa escolha de assessoria ali, né, que trabalhavam com essa parte de locação, eu optei por uma empresa, né, que entrou mais no meu custo-benefício, na minha disponibilidade, já tinha de imediato, né, um quarto dentro de uma casa compartilhada, e acabei que a gente fechou ali as negociações, pesquisei um pouco sobre a empresa, vi que ela existia realmente, e fiz ali o primeiro pagamento do mês para segurar a casa. Aluguei 3 meses de início, né? E um mês foi adiantado para segurar e os outros 2 meses, assim que eu chegasse na Itália, eu fiz o pagamento. Como é que funcionou? Era uma casa compartilhada, tinha 4 ou 5 quartos, a gente usava o banheiro e áreas comuns ali, né, da casa, a cozinha, a sala, tudo compartilhado e o quarto separado. A gente pagava um valor fixo no quarto e mais as despesas, um valor fixo também de gás, água, essa parte assim. Aí a comida também era separado, você comprava a sua. Pra mim, no meu custo-benefício, no meu valor, eu e meu esposo, entrou ok o valor. Era um pouquinho alto, mas pela base que a gente já tinha pesquisado, estava dentro da média. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com algumas pessoas que eu vi no perfil deles fotos, né? Que tinham com pessoas que tinham feito cidadania. E algumas dessas pessoas falaram pra mim, olha, a empresa existe mesmo, ela não é golpe, porém em questão de cidadania eu acho que ela não sabe muito fazer o processo. O processo aconteceu isso, outras pessoas relatavam outras coisas. Então, em questão de processo, eu não recomendo. Eu pensei, ok, estarei fazendo somente a parte de locação de quarto, não estou contratando serviços terceiros da pessoa, então vai dar tudo certo. Então, eu acabei fechando com essa empresa. O que eu fiz? Eu escolhi o Comune por essa casa disponível nessa cidade. Então, não foi assim, eu escolhi o Comune e depois eu procurei uma casa que tinha disponível naquele Comune. Não, eu achei uma casa que tinha disponível, então daí eu fui conversar com o Comune. Troquei alguns e-mails sobre cidadania e a princípio estava tudo meio que ok. Então eu falei, ok, vou fechar com essa casa, porque aqui na Itália cada Comune trabalha de um jeito. Então, às vezes, eu preparei minha papelada para fazer reconhecimento da cidadania, cheguei, escolhi o Comune e eles trabalham de outro jeito, sabe? É bem comum aqui cada um fazer do seu jeito, então é bom você conversar antes de fechar realmente, né? Para entender como é que eles trabalham, se eles gostam de trabalhar ou não. E nesses primeiros e-mails que a gente tinha trocado, a princípio estava tudo certo. Não pareceu assim nada muito complicado, né? Fechamos então essa casa, viemos aqui para a Itália. Já nos primeiros dias que a gente tinha chegado,
A gente já pagou o restante do valor para essa mulher, nos outros 2 meses que ficou faltando. Então, 3 meses estavam pagos, já o aluguel do quarto com as despesas da casa. Assim que eu cheguei, então eu comecei a conversar com o Comune, eu já estou na cidade, quero dar continuidade no meu processo, como é que eu faço para entregar meus documentos. Isso tudo foi intermediado por um casal de amigo nosso que está aqui, né? Então eles sabem falar melhor italiano, então eles ajudavam a gente nessa comunicação com o Comune, tudo por e-mail. Aí assim que a gente chegou, que a gente demonstrou interesse de já começar a fazer o processo, meio que a história mudou, sabe? O Comune já, pode vir aqui, me traz esses documentos, mas eu já adianto que também tem que precisar desse documento aqui, que não é um documento que obrigatoriamente está na pasta de reconhecimento de cidadania. Então a gente ficou um pouco surpreso, porque não era um documento obrigatório e esse Comune estava exigindo. Então começamos o trâmite de encontrar esse documento no Brasil, era um documento já que estava arquivado, né? Conseguimos encontrar, pedimos para fazer a tradução, o apostilamento de todo esse documento, que em teoria estava faltando, que o Comune estava pedindo, mas não era um documento obrigatório na pasta de reconhecimento. Então fica aí o alerta que cada Comune trabalha realmente de um jeito, e eu tinha conversado já antes com essa pessoa e em nenhum momento ela tinha citado, sabe? Então eu fiquei um pouco surpresa. Encontrei esse documento, tudo mais, fui pessoalmente no Comune e entregar os documentos para ela dar uma pré-analisada. E ela falou, olha, beleza, você conseguiu esse documento que estava faltando, mas agora tem esse outro problema aqui. O seu sobrenome foi corrigido administrativamente e a gente não aceita administrativamente correções, somente judiciais, precisa ter o número de um processo. Que é outra coisa que não existe. Na lei diz que o cartório, no Brasil, ele tem autonomia de fazer o reconhecimento tanto administrativamente, se ele quiser, ou judicialmente. E ela estava dizendo que na Itália não era reconhecido porque tinha sido criada uma nova lei. Então, assim, a gente meio que debateu com ela, né, qual que era essa lei, a gente não estava encontrando, que isso dali não era verídico o que ela estava falando. Aí ela quis conversar, não quis dizer qual que era a lei exatamente, e no final ela só disse assim, que cada comune tem autonomia de trabalhar do jeito que quer, e lá ela queria daquele jeito, ela não iria aceitar de outro jeito. Então, assim, mesmo eu tendo conversado antes com ela, tendo mostrado interesse de fazer reconhecimento ali e tudo mais, só depois que realmente eu estava ali, ela começou a apresentar as dificuldades, sabe? Começou a bloquear o meu processo, querendo dificultar. O que eu fiz? Entrei em contato com alguns advogados, tanto aqui quanto no Brasil, mostrei o que estava acontecendo e falei qual que é a solução. Aí eles falaram, olha, a melhor solução é você trocar de comune, porque essa pessoa ela está agindo de má fé, isso daí não existe, e ela não está querendo fazer o seu processo, ela está agindo de má fé. Então o melhor caminho é você trocar de comune. Eu falei, poxa, mas eu já tenho a casa paga nessa cidade, como é que eu vou fazer? Aí, ou você pode você pode pagar um advogado para emitir uma notificação para o comune dizendo que eles estão obstruindo o seu processo, né? Para eles darem continuidade. Porém, essa notificação poderia ser interpretada de 2 formas. Uma, eu estaria indo atrás dos meus direitos, ela estaria vendo que eu sei do processo e, quem sabe, aceitaria essa notificação e faria o serviço, porque ela também ainda teria autonomia de querer obedecer uma notificação ou não, então também não seria nada certo que o processo iria andar. E outra que ela também poderia andar, fazer o meu processo, mas com o maior tempo possível, dificultando o máximo possível, porque não é uma coisa que ela gostaria de fazer. Então foi bem caótico essa parte. Então o que a gente fez? A gente tentou conversar com a moça da casa, onde a gente já tinha pago 3 meses adiantado. E tudo isso que aconteceu foi nos primeiros 5 dias, tá? Não tinha dado nenhuma semana que a gente estava na casa. A gente tentou conversar com a moça, falando, olha, o comune que ele tá dificultando bastante. A gente achou melhor trocar de comune. E a gente queria saber se tem a opção de você devolver o dinheiro, né? Não precisa ser o valor inteiro,
mas alguma parte sim, porque a gente já deixou 3 meses pagos e a gente não tá usando nem uma semana ainda. E da parte dela, ela falou que ela não devolveria nada. Então a gente perdeu ali de início já um bom dinheiro de 3 meses pagos. Foi um valor que doeu. Que se a gente para pra pensar, dói ainda, porque é um valor bem altinho. E o que a gente resolveu fazer? Tentamos achar uma outra casa em outra cidade. Logo nesse caminho ali, nos primeiros dias, o nosso amigo, né, conseguiu um trabalho pro meu marido, pro Thiago. Então, o que a gente pensou? Vamos tentar achar então, agora já que o Thiago tem um trabalho certo, vamos tentar achar uma casa mais perto do trabalho, porque realmente essa casa que a gente tinha alugado, ela era um pouquinho longe. Só que também o Thiago não tinha serviço certo ainda, né? Então, depois que ele já tinha um serviço, nesse meio tempo a gente pensou, então vamos alugar uma casa mais perto. Então, daí a gente começou a procurar mais perto do trabalho dele, né? Já que ele tinha um trabalho certo. Conseguimos, graças a Deus, uma casa disponível, aqui daí em Verona, onde a gente está atualmente. Ela é só para fazer o processo de cidadania também, não é uma casa já definitiva, é uma casa que a gente aluga com uma brasileira, né? Eu já comentei no vídeo anterior. E conseguiu daí continuar fazendo meu processo aqui nesse comune de Verona. Eles não dificultaram nem um pouco, foi até muito rápido assim o andar, por ser um comune grande, né? A gente achou que foi muito rápido, as respostas por e-mails para agendar, pra gente ir lá entregar a pasta, para esperar o vigílio passar aqui, foi até muito rápido. Eu estou no processo de cidadania ainda, o processo em si, a conclusão dele aqui é um pouco mais longa, porém as respostas, as conversas com o comune é muito satisfatório. Também pode ser por ser um comune grande, eles também entenderem o contexto e não barrarem tanto. Então, não sei até que ponto vale realmente escolher um comune, às vezes, um pouco menor. Porque daí, às vezes, eles acabam trabalhando do jeito que eles querem, às vezes até sai rápido, mas quando eles querem fazer, então tem tudo esses dois lados, né? Então, essa foi a nossa primeira dificuldade aqui na Itália. A gente perdeu um valor consideravelmente bem alto. Teoricamente, estava tudo meio que certo já com o comune, a gente já tinha conversado, a casa, ok, com essa empresa. Não sei, assim, ó, outras pessoas vieram através dessa empresa, né, que ela postou uma foto comigo, bem no início, quando eu cheguei lá, conversar comigo. Acho que teve umas 4 pessoas que vieram atrás de mim conversar, perguntando se eu indicaria essa empresa, né, porque também estavam querendo fechar a assessoria. E assim, no meu ponto de vista, o que aconteceu? Depois, quando aconteceu tudo isso, conversando com uma pessoa da família dela, essa pessoa falou assim, ela já tem problema com o comune. Então, assim, pode ser que a pessoa também dificultou o meu processo, porque já também não gostava dela, porque quando eu fui entregar meu processo de análise de documentações da cidadania, eu tive que entregar a parte de documentos de residência também. Então, ali constava o nome de quem era a casa, né, de quem estava alugada a casa. Não sei até que ponto ela interferiu no processo ou não, se realmente o comune não gostava de fazer pra ninguém, ou era porque ela já tinha uma rincha com essa pessoa. Então, assim, eu não vou citar nomes dessa empresa, porque eu acho que não precisa, porém, as pessoas que vieram me procurar, eu falei que eu não indicaria por conta que eu achei que foi um pouco de má fé essa parte do aluguel, sabe? Eu entendo que às vezes ali o primeiro mês, quem sabe, por ela já ter meio que segurado um quarto pra mim, às vezes ter dispensado outras pessoas porque já teria segurado o quarto pra mim, um valor ali que fosse razoavelmente certo para os dois lados. Jéssica, eu não vou te devolver o valor inteiro, mas um pouco eu te devolvo, porque eu entendo que você não vai ficar 3 meses aqui, você não tá nem uma semana na casa. Então, essa parte, assim, de honestidade, de valores, eu achei que ela pesou um pouco, sabe? Porque eu paguei energia, eu paguei luz, né? Eu paguei o gás, a água, que teoricamente eu iria usar ainda, e acabei que eu nem fiquei na casa e nem usei. Então, essa parte de valor, eu achei que foi um pouco
sacana da parte dessa empresa, sabe? E outras pessoas relataram que parte de assessoria também ela não faz muito bem. Sempre deu problema, sabe? Então, isso que eu digo pra vocês. Pesquise muito a cidade, o comune, a empresa, se vocês forem fazer com assessoria. E ainda mesmo assim, pesquisando, ainda não está 100% garantido que vai dar tudo certo, né? Eu sou uma prova que mesmo pesquisando, vendo tudo certinho antes, ainda deu uns pepininhos. Foram consertados, graças a Deus. Não fiquei desamparada, porém, todo mundo está sujeito a isso, tá? Você tá mudando de país, é uma nova vida, você ainda não sabe falar bem o idioma, as coisas te deixam um pouco à flor da pele. Logo no início eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho mais dinheiro para alugar uma casa. Tudo que eu tinha já botei aqui nessa casa, né? Já aluguei aqui. Tenho uma reservinha, claro, para comprar comida, tudo. Porém, a maioria das casas, quando você vai alugar, você tem que dar caução, né? Então, como é que eu vou fazer para alugar uma outra casa? E agora? Eu vou voltar pro Brasil? Passa muitas coisas na cabeça. Eu tive que gastar dinheiro com achar esse documento que o Comune tinha me pedido, que era um documento que já estava arquivado. Então, tive essa parte de dificuldade, dinheiros, valores que não estavam previstos, né? Que eu tive que gastar. Vocês sabem que para traduzir documentos ali, o tradutor juramentado, apostilar, vai muito dinheiro. E esse documento que ela queria tinha mais ou menos 9 páginas. Então imagina, 9 páginas para fazer tradução, apostilamento. Eu ainda nem mandei pro Brasil, pra Itália, né? Porque ela já me barrou falando que eu tinha outras coisas que eu impedi o meu processo. Mas se eu tivesse que mandar para cá, eu teria que gastar mais um dinheiro ainda. Então é isso, tem dificuldade, nada está 100%. Graças a Deus conseguimos essa casa, conseguimos a continuidade do nosso projeto, com dinheiro emprestado, né? Estamos pagando ainda. E é isso, mas graças a Deus meu marido conseguiu um trabalho logo, né? Então nas primeiras semanas assim ele já foi indicado, então o dinheiro logo já começou a entrar de volta, não estava só saindo, né? Passou um tempo, já começou a entrar. E foi realmente provisão de Deus, né? Mas é isso que eu digo pra vocês. Querem vir pra cá? Se planejem. Mas mesmo assim, aí no planejamento, pode ser que não saia 100%, tá? Sempre vai ter os perrengues. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que nem eu falei no início do vídeo, a nossa rotina deu uma mudada. Eu vou trazer no próximo vídeo aí o que está acontecendo pra vocês. Então fiquem aí, nos acompanhem, que semana que vem a gente vai soltar mais um vídeo, provavelmente, se der tudo certo, dizendo o que aconteceu de diferente aí na nossa rotina, tá bom? Obrigada por vocês estarem aí com a gente, esperando nossos vídeos, mesmo que demorando. Mas obrigada por estar compartilhando aí com a gente a nossa vida. E já se inscrevam no canal, deixe o seu like. E é isso aí, se vemos no próximo vídeo. Um bacio a tutti, tchau!